está mais perto de maio, talvez não esteja mais perto de junho, e quiçá nem mesmo em julho, e a gente já esteja olhando para o segundo semestre. E aí, como encaixar o evento no segundo semestre? Né? Em que situação, em que local? Né? Enfim, nós estamos tentando lidar com essa parte prática. Do ponto de como fechar o evento. Estamos pensando aqui, a gente já vinha trabalhando com online, então como também criar mais oportunidades online para as galerias se comunicarem com esse público que ela deixou de ver pessoalmente, né, a semana passada e que provavelmente vai deixar de ver nos próximos 4 meses, né? Nós não estamos falando de uma situação que vai se reverter muito em breve. Então, estamos criando situações online para as galerias. Nós já temos uma plataforma que é bastante que conecta bastante, que é bem interativa, e vamos agora criar uma SP Art online, né? Que é bastante um mix de Art Basel Hong Kong com Artsy e com a própria 365. Então, vamos fazer uma ginástica para que a gente consiga segurar a onda e a comunicação de todos. Acho que é o que todos vocês estão fazendo, os museus também estão fazendo isso, vocês da AQA, todas as galerias também estão desenvolvendo formas de comunicação com o público diferentes, as lives, as newsletters se tornaram mais frequentes, né? Os previews que estavam preparados para serem feitos pessoalmente agora se transformaram num preview virtual ou por e-mail, né? Então, enfim, a gente está lidando com isso e tentando inventar um futuro possível. O que vai ser 2021 até, sabe? Porque acho que essa situação do online é uma coisa de um médio, não é de curto, mas de médio a longo prazo, que seja para esse ano, e ver o que vai ser esse mercado no futuro. Eu acho exatamente isso. Nós passamos por dois momentos angustiantes. A tomada de decisão, se continuávamos ou adiávamos tudo, e agora isso, o que fazer? Quando voltar? Eu acho que é isso mesmo. O cenário é exatamente esse. Estamos todos assim, todos prontos para uma retomada. E esse momento... Mas sem saber quando ela é, né? Se ela daqui a 2 meses ou se é uma coisa para daqui a 5 meses. Então, isso faz muita diferença. Você fica ali preparado, a postos, né? Claro. Não pode, você tem que manter a sua equipe. Então, a SP Art, todas as galerias que estão presentes, tem que manter as equipes, tentar manter as suas equipes, né? Enfim, a angústia de não saber quando vai acabar é que é difícil. Papel. Oi? A angústia de não saber quando vai acabar é que é difícil você pensar em planos, né? Porque é isso que você falou. Uma coisa é se fosse daqui a 1 mês, outra coisa é daqui a 6 meses, né? Claro. É bem difícil. E é bem difícil para todos. Então, é um momento que você tem que vestir o seu sapato, também se colocar no sapato dos outros, tentar manter uma certa conexão, fingir um pouco de otimismo, quando você, às vezes, pessoalmente está menos otimista, né? Enfim, é um pouco o papel que a gente está tentando... Mas uma coisa que o brasileiro tem é otimismo, né? Estamos sempre prontos. Exato. Beta. Eu queria fazer uma pergunta para a Jaque. Jaque, eu lembro de uma vez a gente está conversando na galeria e você brincou que você falou que você fazia praticamente mágica, que você estava virando especialista em vender obras difíceis de serem vendidas, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o que são essas obras difíceis e qual é a maior dificuldade que você tem no Brasil, enfim, no mundo hoje de vender essas obras e o que você está conseguindo superar com isso. Jaque, você está sem áudio. Coloca do lado esquerdo embaixo. Clica do lado esquerdo embaixo, tem um microfone. Agora foi? Foi, tá certo. Não. Clica mais uma. E agora? Foi. Ah, que bom. Menos mal. Bom, quando eu comecei a galeria, né, 9 anos atrás, vamos completar 9 anos, teve um momento ali que durou uns 5 anos, uns bons 5, 6 anos, assim, de uma perseverança sobrenatural, quase como agora, sabe?
perseverar de forma sobrenatural quando você se vê oferecendo obras que aparentemente estariam fora do lugar, não comum, mas enfim, do lugar mais fácil ou de mais acesso para a maioria das pessoas que compram obras de arte aqui no Brasil ou no exterior. Eu comecei a galeria muito obstinada em desbravar o mercado internacional, porque eu acreditava, e graças a Deus eu estava certa, que haveria uma recepção muito, enfim, curiosa, no mínimo, especialmente das instituições. Uhum. E isso foi fantástico, porque eu estava certa, graças a Deus, e isso, de fato, abriu muitas portas importantes de vendas dessas obras invendáveis ou improváveis. E quando eu falo do que seria muito difícil vender, é, por exemplo, o vídeo. A gente, na galeria, tem um acervo bastante grande de vídeos, a gente tem quase 200 obras em vídeo, e nós já vendemos aproximadamente 80 obras em vídeo. Isso é muito expressivo, porque 80, isso eu estou falando, esse último levantamento foi em meados do ano passado, e no segundo semestre do ano passado a gente teve uma boa performance também. E era muito, ainda difícil fazer essa transformação do cliente que compra a pintura, a escultura, o desenho, incorporar com naturalidade o vídeo. E eu acho que a galeria foi amadurecendo, vem amadurecendo junto com os clientes que nós fomos formando no Brasil. E hoje eu tenho clientes que me pedem para ver vídeos. Poxa, vamos ver, vai, Jaqueline, eu vou romper com isso na minha vida. Me mostra um vídeo. O que... Maravilhoso. E travou um pouquinho. Acho que foi a Jaque só ou todo mundo? Só Jaque. Travou Jaque. Caiu a Jaque. Deixa eu ligar para ela. Performances. E quando eu falo de instalações, não são... claro, tem as instalações mais convencionais, mas quase sempre eu estou vendendo um plano de montagem. Como quando eu estou vendendo performance, eu estou vendendo um script, como se fosse um script de teatro, cinema, né? E chegar nesse ponto de evolução mesmo, né? Natural do mercado, de quem consome na prática, que incorpora essas mídias na coleção, é uma conquista, porque é difícil vender qualquer coisa, pintura, desenho, escultura. E quando você avança para essas mídias menos tradicionais, é uma conquista do mercado. Quer dizer que estamos todos amadurecendo. E é o mesmo colecionador, Jaque? É o mesmo colecionador da pintura, é o mesmo colecionador do vídeo ou tem um colecionador específico? Tem colecionadores específicos, né? Eu diria que hoje, Esther, eu tenho na galeria assim, um mix muito saudável até do ponto de vista... não tá tão funil, sabe? Não tá tão localizado quando eu comecei. Hoje eu tenho clientes que, enfim, têm grandes coleções de pintura, mas já vem incorporando o vídeo. É claro que ainda é uma minoria e ainda tenho mais clientes que se arriscam ou que, enfim, têm esse impulso, esse impulso de ir para essas mídias com coleções ainda num caráter mais conceitual. Mas eu vejo que na galeria, assim, no percurso da galeria, que cada vez mais está ampliando. E isso é maravilhoso, importante para todos nós, né? Claro, claro. E agora, Jaque, no período do corona, você está colocando esses vídeos numa plataforma, né? Você pode só rapidinho explicar o que é isso? Sim, a gente sempre, tem esse acervo de vídeo bastante grande e tem na galeria, tínhamos, né, o desejo de fazer um programa de vídeo
que se desdobra para outras mídias também, mas em especial o vídeo em diálogo com obras de outros autores em todas as mídias. Então, literatura, moda, cinema, música. E no momento que tudo isso começou a se dar, foi um projeto que nós já tínhamos ali na mão, que estava, né, se desenhando, se organizando para sair. Foi o momento perfeito para colocar no ar. Então, a gente faz relações uma vez por semana, tem sido. A gente vai diminuir um pouco, porque vamos chegar, espero, em 10 dias com um novo programa online. Então, para não virar também um spam na vida das pessoas, mandando e-mails alucinadamente, a gente vai mesclar um pouquinho. Então, vamos mandar dois diálogos, 2 programas de vídeo por mês, e é sempre esse diálogo. Então, hoje saiu a Regina Vater, um vídeo de 1984, em diálogo com uma pintura da Tarsila do Amaral, de 1928. Então, é desse lugar que a gente está falando, assim, desses diálogos que não são só entre as artes plásticas, mas pode ser com literatura, música. Maravilha. Minha pergunta, Alexandre, eu queria saber qual foi a estratégia de vocês? Vocês abriram novos espaços, Rio e São Paulo, Rio e Nova York, desculpa, além do espaço de São Paulo. Qual foi a estratégia que vocês usaram e o quão diferentes são cada um dos 3 mercados? A gente, na verdade, a galeria, né, a Nara, que é minha mãe, começou há mais de 40 anos no Recife, né? De lá para cá, olha, a galeria... Lara Brotas tem que tirar. Tem alguma coisa na frente aqui que eu estou vendo. Lara Brotas. Né? E então a galeria começou no Recife, né? E veio para São Paulo em 86. Lá no Recife tem essa história, tem uma rádio local, chama Rádio Jornal do Comércio, que diz que é de Recife para o mundo, né? Então saímos de lá, vimos para São Paulo em 86, né? Estamos na mesma casa desde 86, aqui em São Paulo, na Avenida Europa. Uns 8 anos atrás, demos um primeiro passo de expansão, que foi pegando o imóvel vizinho, que era a galeria do Thomas Kohn, que foi nosso vizinho por muitos anos. E quando ele fechou a galeria, nós juntamos os 2 espaços e ficamos num espaço bem grande, né? Depois, uns 6 anos atrás, a gente achou que precisava dar um passo além, né? A ampliar um pouco a nossa presença no Brasil, e o Rio de Janeiro era o lugar que a gente achou que era o próximo passo adequado, né? Já tínhamos uma base grande de colecionadores lá, né? Vários artistas nossos moram e trabalham no Rio, né? Já tinha um mercado também querendo consolidar, com o início lá da Arte Rio, né, que assim como a SP Arte ajudou demais a consolidar o mercado no Brasil, especialmente em São Paulo, lá também foi uma feira que ajudou a consolidar o mercado local. E o Rio é um lugar, a gente sempre queria uma desculpa para ir para o Rio, né? Porque é uma cidade maravilhosa e era sempre a gente estava querendo arrumar essa desculpa para ir para lá, né? Depois que a operação do Rio consolidou, e a gente já vinha nesse processo de internacionalização também há bastante tempo, né? Como até a Jaque falou, quer dizer, é muito importante tentar criar um mercado internacional para a arte brasileira, né? A gente fazia isso inicialmente participando de feiras, né, internacionais e eventualmente participando de exposições institucionais desses artistas. A gente achou que, como os Estados Unidos eram um país onde a gente já fazia vários eventos, né? A gente há muitos anos já fazia, sei lá, a Feira da Arte Basel de Miami, Armory em Nova York, etc. Era o nosso principal mercado fora do Brasil, era nos Estados Unidos. A gente achou que também o caminho natural era abrir em Nova York, que é o maior mercado mundial de arte contemporânea, o mais competitivo também, né? Mas a gente achou
que era muito importante para dar visibilidade e dar sequência nesse trabalho. E realmente o fato de estar presente lá amplia muito a possibilidade, sabe? Porque uma coisa é você ir participar de uma feira que demora, você está lá por uma semana, todo mundo do mundo inteiro lá, né? Todas as pessoas cheias de compromissos, agendas, visitas, né? E é difícil de conseguir ter uma conversa produtiva assim, né? Com diretores de museus, colecionadores, etc., por muito tempo, né? Que todo mundo tem vários outros compromissos. E depois que as pessoas sabem que a gente está lá, quer dizer, quer marcar cafezinho, quer ver uma exposição que a gente está fazendo lá, é muito mais tranquilo, né? Então, o nível de relacionamento que a gente também passou a ter com as instituições e os nossos colecionadores por lá ampliou bastante pelo simples fato de estar presente lá, né? E a próxima? Para onde nós vamos? Não, a próxima, na verdade, vai acontecer, mas a gente está já há quase 5 anos nos Estados Unidos, né? E a gente viu a necessidade agora de mudar para um espaço maior, né? Então a gente está saindo do espaço atual, que é ali no Upper East, né? na 69 com a Madison, e estamos indo para o Chelsea e devemos inaugurar essa galeria nova em setembro, né? A ideia era até ter inaugurado em maio, mas com essa história do corona, né? Parou tudo por lá, etc., né? Mas a gente está com planos de inaugurar esse novo espaço, que aí já é um espaço maior, um espaço de rua, né? E vai poder melhorar ainda mais a qualidade das apresentações que a gente vai fazer, né? Que é muito importante ser bem mostrado também para eles, né? E Nova York é um lugar que vem gente do mundo todo, né? Então é também uma vitrine para os nossos artistas estar por lá, né? Vocês estão levando os artistas brasileiros para Nova York de uma maneira muito muito bacana, muito profissional. Eu tenho acompanhado isso. Uhum. Obrigado. Obrigado, Esther. Beta? E a pergunta... fala. Alexandre, desculpa. Não. Quer concluir? Não. Era isso, né? Que você tinha perguntado. Exato. Ok. Minha pergunta agora é para a Magui. Magui, me conta um pouquinho como você começou a se envolver com arte, se teve alguma obra ou alguma exposição que mexeu muito com você e aí você entendeu que você queria mergulhar mais nesse mundo. Conta um pouquinho para a gente como foi esse começo. Todo mundo está me escutando? Sim. Tá. Então, primeiro eu queria agradecer a Esther e você por esse convite. Estou me sentindo muito honrada de estar ao lado dessas pessoas tão ilustres. Ai, Magui. Muito obrigada. Imagina. Então, não, eu acho que eu sempre me interessei desde pequena a arte. E eu era assim uma colecionadora de papelzinho quando eu era pequena, o que deixava minha mãe totalmente louca. Qualquer coisa que eu tinha, eu precisava ficar e acumulava e colecionava e arrumava. Então eu sempre gostei muito de arte, eu sempre estudei, eu fiz meu A-Level na Inglaterra, História de Arte, então era uma coisa que me acompanhou desde pequena. Talvez também por via de uma família que gostava de arte, mas não só arte, pintura, mas também música clássica. Meu pai criou um festival de música clássica em Evian, então eu estava sempre ao redor desse mundo. E quando eu cheguei no Brasil, eu me interessei muito pela arte brasileira, pelos artistas. E não foi uma exposição, foi todas as exposições, todas as galerias, todos os artistas, por qual eu me apaixonei realmente. E tem coisas que são incríveis. Muito legal. Então, você acha que a arte brasileira... Você, obviamente, já cresceu com isso, mas a arte brasileira deu
Um up, É, assim, nessa paixão? exatamente. Eu já colecionava, mas quando eu cheguei no Brasil 25 anos atrás, já, nossa, como o tempo passa rápido. Ah, eu, obviamente, me interessei nos artistas brasileiros e eu, com meu marido, a gente começou a colecionar mais artistas brasileiros. Legal. Pois é, Magui, é interessante o que você falou. Esses dias eu li uma coisa que o colecionador, ele é colecionador a vida inteira. Ele começa mesmo colecionando pequenas coisas, até a matéria que eu li, a pessoa era colecionadora de papel de carta com criança. É bem interessante isso. Stamps, como você fala? Eu tinha uma coleção de selo. Eu tinha uma coleção de selo, eu tinha uma coleção de papel de bala, enfim. É uma coisa que realmente é parte integrante de mim. Nasceu colecionadora. É. Maravilha. Pois é, pegando esse gancho, a gente está com a Jéssica, nossa jovem colecionadora. Ô, Jéssica, como é que a gente começa uma coleção? Que dica que você dá para um jovem colecionador? Bom, Esther, Beta, super obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês, ao lado de pessoas tão queridas. Eu acho que para começar, na verdade, antes do ato de comprar, vem muito essa coisa da pesquisa, leitura. E eu entendo que começar a colecionar é você entender como o mercado funciona primeiro. Então, eu acho que frequentar feiras sem comprar nada, conversar com os galeristas, perguntar de trabalhos, entender bem como o mercado gira, né, em torno de tudo isso. Isso sem comprar, eu acho. Eu acho que num segundo momento, antes de realmente começar a colecionar, é muito interessante você desenhar a linha curatorial da coleção. Então, entender qual é o rumo que vai tomar, o que aquilo ali vai mostrar de você, como aquilo ali vai refletir a sua personalidade, as coisas que você acredita. Então, eu realmente acho que tem esses dois lados, essas duas vertentes, né? De primeiro você frequentar, entender o mercado, não comprar, entender as instituições, talvez se envolver em algum programa de patronato primeiro. E eu acho que num segundo momento desenhar para onde você vai querer construir essa coleção, até para que a linha curatorial seja forte. E acho que num terceiro momento, aí você pode começar a adquirir algumas coisas que você gosta. Entendi. E nessa narrativa faz sentido mais que uma obra de um mesmo artista? Eu acho que é super importante, sim, você investir em mais de uma obra, mas eu diria mais para jovens artistas e mid-career, né, que são os artistas de meia carreira. Porque eu entendo que os artistas blue chips, que são os famosos mais estabelecidos no mercado, de grandes galerias, muitas vezes leva tempo para você achar uma obra certa. Então, um Leparte, um Sérgio Camargo, uma Varejão, eu acho que assim, a hora que você for comprar, você quer a obra. Às vezes demora 3 anos, 5 anos até você achar. Então, eu acho que assim, os artistas jovens que estão começando, os artistas aí de 50 anos, às vezes é muito mais interessante investir em mais de uma obra. Então, eu acho que tem muito isso, sabe? De jovens artistas e os artistas mais sabem que você tem uma obra mais certa. Claro, faz sentido. Que bom. Beta? Total sentido. Minha pergunta é para Camila. Camila, o que é um Art Advisor? Explica para a gente, porque tem muita gente que não sabe exatamente qual é o seu papel e eu queria que você me contasse um pouco sobre essa dinâmica de trabalho com seus clientes. E eu acho que a Jéssica pode também contar um pouquinho, completar essa resposta. Bom, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada, Esther, Beta, Arte que Acontece pelo convite. Eu acho que enquanto vários canais estão se fechando, outros canais estão abrindo, então isso é muito maravilhoso, a gente vê o movimento que o Arte Acontece vem fazendo, a SP Arte, a Nara Reusler, a Jaqueline Martins, enfim, todos os galeristas, os advisors. Então é super bacana poder estar conectada com vocês, mesmo distantes, né? Então, bom, meu nome é Camila,
E eu acredito que o papel do advisor, eu comecei isso, na verdade, eu comecei trabalhando na Nara, né, que foi minha grande influenciadora, e dentro da SP Art, depois, quando eu comecei a fazer a carreira de advisor. E eu entendi que, assim, que as pessoas... Eu ia lançar um site de compra e venda online de obra. Mas eu entendi que as pessoas precisavam ter um contato próximo e entender quem é o artista, por que eu gosto daquela obra, o que aquilo fala comigo, né? Quem é o galerista que está por trás, para onde a obra vai, qual que é a carreira que esse artista vem traçando. Enfim, existem tantas galerias maravilhosas no Brasil e no mundo, e são tantos artistas de super galerias, artistas que às vezes não têm galerias. Então eu senti necessidade, principalmente no mercado do Brasil, porque hoje somos um time pequeno, né, de advisors no Brasil, enquanto que esse trabalho é muito reconhecido nos Estados Unidos, na Europa. Então eu acredito que a gente tem muito a função de instruir e montar, até como a Jéssica falou, né? Isso eu falo muito, de montar um plano de coleção para a pessoa, né? Você ser um advisor não é assim, a pessoa quero vender a obra, não. Você precisa educar. Então eu acho que a gente cresce junto, né? Então é a questão do convívio, de você estudar, da leitura, de entender quem é o artista, entender quem é o colecionador, né? Porque às vezes você vai na casa de um amigo e fala, nossa, essa obra é linda, eu quero comprar, tal, mas talvez porque seu amigo tem, às vezes você pode encontrar alguma coisa que fala com a sua alma, né? Porque eu acredito que a obra de arte é isso, né? Ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de falar com a nossa alma. Então eu sempre falo, é muito importante você entender quem é você, o que você quer falar para os outros, né? Ou seja, você é meio psicóloga, meio professora. A gente é tudo. Muito psicóloga. Mas eu acho que é muito importante isso, sabe? O papel do advisor, porque é tanta informação, é tanto trabalho, que você precisa selecionar para entender o que faz sentido dentro de cada coleção. Para você, eu falo muito isso, né? A minha maior missão é formar colecionadores e não consumidores de arte, que existe uma grande diferença entre isso. Então, e até mostrar artistas que muitas vezes não são tão conhecidos no mercado, que são de galerias incríveis, mas que as pessoas não têm acesso. Então, eu acho que é esse papel mesmo de ligar todas as pontas, né? De fazer com que o colecionador conheça a pessoa da instituição, porque o papel do colecionador é fundamental para as instituições se manterem vivas, para as galerias. Então, para os artistas vivos, né? Essa troca com os artistas vivos é super importante. Então, o papel do advisor é aconselhar, mas assim, eu nunca vou falar para um cliente, compra isso daqui porque eu gosto disso. Não. É assim, eu fiz essa seleção para você porque essa seleção tem a ver com você, com a história que você quer contar através da sua coleção. Então, é por aí. Bonitinho. Piano. E eu acho muito bonitinho que você acompanha exatamente o momento que a pessoa está. É meio que essa história do psicólogo mesmo, porque a nossa vida vai passando por várias fases, e eu acho que a coleção passa por isso mesmo. Com certeza. Tem coisas que eu tenho quando eu comecei, que hoje em dia, além de você evolui como colecionador, você vai também comprando o que faz sentido para você naquele momento. E eu vejo que você fez muito esse trabalho. As pessoas vão mudando, né? E a coleção também pode ir mudando, né? Eu sempre fiquei com essa dúvida se tudo bem você vender uma obra que você comprou, porque às vezes você realmente vai mudando e não gosta tanto depois, né? Tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que o importante é você continuar, sabe? Até quando as pessoas começam a colecionar, muitas vezes o colecionador tá super animado, ele vai pra feira e quer comprar tudo. E foi o que a Jéssica falou, é bom, né? Isso é bom, muito bom. É ótimo, é ótimo. Gostamos, gostamos. Vocês sabem que eu sou apoiadora. Apoiamos. Então, aqui online. Mas eu acredito que é importante, porque assim, e tudo bem se aquilo não fizer sentido hoje, mas aquilo fez sentido naquela época para você, entendeu? Eu acredito que a coleção e os artistas contam um pouquinho sobre quem é você e sobre a história da sua vida. E às vezes e tudo bem vender uma obra, sabe? Depois você pode comprar uma outra e você vai ter que comprar de novo aquele artista, porque com certeza você também gosta daquele artista. Então, é uma coisa dinâmica, né? É um mercado muito vivo.
Espero Você que falou uma continue coisa muito vivo. Vai Você falou continuar. uma coisa importante que a Jéssica também falou, que é não tem pressa, né? Então, o colecionador, ou o bom colecionador, por assim dizer, é aquele que de fato não tem pressa, porque não tem pressa para você comprar tudo. Já imaginou que chato? Você vai na feira até mesmo, é muito bem-vindo, mas comprei tudo já, pronto, acabou. Não tem, Imagina, depois É você igual- nem É igual Você vai decorar a casa com decorador. Não, é uma coisa que eu sempre, todos os meus clientes que começam, eu sempre falo, calma, vamos entender, vamos pesquisar, vamos visitar, vamos às galerias, vamos aos estúdios, vamos desenhar uma linha, vamos desenhar um projeto e depois a gente começa a comprar. Porque muitas vezes aquilo que você gostava no começo, às vezes não faz sentido, então é importante ter calma. Com certeza, como para tudo na vida. Eu a também pressa acho. às vezes traz um pouco de arrependimento, às vezes, depois, né, também. E eu acho que um trabalho que a Camila faz, que é fundamental numa coleção, é essa coisa da catalogação, né? Então, de você catalogar as suas obras, você ter ali todas as informações extremamente bem organizadas. A gente fez isso no começo do ano, que está bem no começo da coleção, e assim, eu vi como isso mudou. Até para você valorizar essa coisa da organização, então, tem todos os certificados de autenticidade, a assinatura do artista. Então, também acaba sendo um documento de coleção aquilo, né? Porque às vezes a obra está ali. Se você não tem a catalogação daquilo, quantas vezes não acontece de você não conseguir revender uma obra, de você não conseguir comprovar? Então, eu acho que a cura também tem várias vertentes. Eu posso falar isso como cliente, que ajudam você a entender que não é o simples papel de colecionar. É você entender que aquilo ali é um arquivo, é você entender o que está por trás da coleção, tem que vir uma pessoa limpar, às vezes, para manter as obras. Então, é toda uma coisa envolvida que, às vezes, quando a gente conversa assim, não dá muito para entender, né? E eu acho que a cura traz essa vertente, sabe? Não só do educacional e de levar às feiras e de ajudar com a curadoria, mas também todo esse papel por trás, de catalogação, de limpeza, de entender como tudo isso gira. Exato. É porque isso você consegue manter uma certa organização e fica para a posteridade. E a Camila aprendeu muito bem com uma pessoa muito especial a escrever, que escrevia, como é que a Camila escrevia no caderninho a data, de onde veio o Marchand. Explica um pouquinho. Quem que é? Era Nara, isso? Seu Jorge? Bom, meu avô tem uma coleção de arte e então a arte está na minha vida desde que eu sou muito pequena, né? E ele, naquela época, imagina, não tinha troca de e-mail nem nada disso. Então, ele tem vários cadernos, vários, que depois, quando ele faleceu, a gente achou, onde ele escrevia todas as negociações, como que ele fez, qual foi o valor oferecido, por quanto ele negociou, se ele gostava da pessoa, se ele não gostava, se a pessoa era de confiança, se ela não era, se ele ia comprar mais alguma coisa. E, ó, esse caderninho vale uma fortuna! Vale, tem que publicar! Não dá! Imagina! Essa história me encanta, desde a primeira vez que eu ouvi. Maravilhoso! Maravilhoso. É maravilhoso. Camila, estão perguntando aqui, pessoal, no final a gente vai abrir todas as perguntas, tá? Eu sei que tá todo mundo meio desesperado querendo saber do corona. A gente vai responder todo mundo no final o que cada um acha sobre o corona. Não vamos falar de cloroquina. Exato. Surgiu só uma pergunta aqui que eu acho boa para Camila, o que define um colecionador? Até existe a partir de que momento você pode se chamar um colecionador? Eu acho que colecionar, você pode estar colecionando momentos, você pode colecionar cartas, você pode colecionar selos. Não existe uma definição se você é um colecionador ou se você não é um colecionador, né? Eu acho que basta você ter aquilo como uma prática mesmo sua, sabe? E recorrente. Se você colecionar papel de carta sempre, tudo bem. Sim, estamos falando de coleção, mas eu acho que não existe um momento que você fala, nossa, esse é um grande colecionador. Lógico, existem. Um colecionador precisa ser uma pessoa que ele vá em todas as galerias, que ele apoie os artistas, que ele tenha um contato profundo com os artistas, com os galeristas, que ele entenda o projeto que esses artistas e galeristas estão fazendo. Isso é de extrema importância. Um colecionador também precisa apoiar os nossos museus, principalmente falar isso.
porque os museus no Brasil dependem, né, muito da gente. Então, por exemplo, mesmo como o MASP tem um programa para jovens colecionadores, a Pinacoteca tem um programa maravilhoso também para aquisição de obras para o acervo. Então, eu acho que você ser um colecionador não é você só comprar uma obra de arte, né? Existe todo um papel, né, que interliga todas essas pontas para você ser um colecionador. Tem uma certa responsabilidade também. Eu acho que tem ônus e bônus de, né? Tem claro, um lado da vaidade de você ser considerado um colecionador, mas tem um lado muito importante que acho que tem que ser levado a sério com quem quer se transformar no colecionador, que é a responsabilidade que ele traz consigo, que é esse que você falou. Ele não é um comprador, né? Está perguntando aqui o mínimo de obras. Você não é definido pelo colecionador pelo número de obras que você compra, mas pela responsabilidade com que você exerce, né, a sua posição. Então, você apoiar os museus, é você apoiar as publicações, é você ter uma conduta, uma postura adequada e ética com relação aos artistas ou às galerias, né? Então, tem uma série, é você retribuir para esse mercado uma parcela do que você, sabe, um retorno. Não é só a compra. Inclusive, tem gente que não precisa comprar tanto, né? Você não precisa comprar tanto para ser considerado uma pessoa importante dentro de um segmento. Não é pelo valor que você gasta. Não é pelo valor nem pela quantidade. Exato, eu acredito que um bom colecionador é aquela pessoa também que transita, né? Ele pode, como a Jéssica estava mencionando agora, compra um artista super estabelecido, às vezes um artista que está no começo da carreira, que esse artista precisa também muito do apoio dos colecionadores, sabe? De incentivar, de fazer com que o processo dele só vá crescendo, dos artistas de mid-career. Então, assim, enfim, o colecionador tem um papel fundamental. Acho que tem vários colecionadores que, inclusive, pagam residências, pagam cursos para artistas, publicações, ajudam a pagar exposições desses artistas no exterior, né? Ajudam a contribuir com a exposição. Doam obras para museus. Doam obra, isso é importantíssimo, doam obra para os museus, apoiam as publicações sobre artistas. Abrem, em última análise, até abrem suas casas. Tem aqui várias pessoas que a gente vive assediando para receber pessoas, porque o estrangeiro que vem de fora, para ele é muito interessante ele ver a arte brasileira convivendo dentro do ambiente do brasileiro. Aí ele entende melhor as instalações que a Jaque tem, né? Que a Jaque trabalha os artistas. Então, é bem diferente, né? É um papel muito amplo, ele não está restrito à compra. Não. Ele tem que olhar para o sistema. Eu entendo um pouco isso. O colecionador, ele olha para o sistema e eu acho que não é uma única vertente. Eu acho que é o conjunto. Exato. E, pessoal, fiquem tranquilos que a gente vai falar do corona. As pessoas estão... O corona. Esther, continua. Fernanda, quanto aos leilões, o que você acha? Que os leilões, eles atrapalham o mercado de arte, ajudam o mercado de arte? Qual que é a tua opinião em relação aos leilões? Olha, os leilões fazem parte, são um elemento, uma engrenagem, uma peça importante numa engrenagem que precisa toda estar azeitada. Então, você tem as galerias do mercado primário, que para quem, não sei se todo mundo é familiarizado, mas são as galerias que representam o artista, né? Oi? É melhor explicar a diferença de primário e secundário. As galerias do mercado primário são as galerias que vão estar representando artistas vivos, né? Que estão produzindo, então elas estão intermediando e são como se fossem realmente managers desse artista e apresentando no mercado, apresentando as instituições e trabalhando com ele durante um período muito longo da sua vida, né? Curto ou longo, mas geralmente até bastante longo.
são quase casamentos. As galerias do mercado secundário já trabalham os artistas na segunda compra, quer dizer, não é a primeira compra do ateliê, mas é a segunda. Alguém comprou, como a Camila estava falando, e está revendendo o trabalho, vai vender o trabalho que ela comprou de um artista da galeria do mercado primário, mas vai vendê-lo num leilão ou mesmo para outro colecionador, usando eventualmente uma galeria do mercado secundário para fazer a intermediação dessa compra. Ela pode também até mesmo usar a própria galeria do mercado primário para revender o trabalho. Então, parou? Travou? Não, né? Não. Tá. E o leilão é um elemento extremamente saudável nessa equação, porque ele acaba referendando a própria carreira desse artista do mercado primário ou do secundário. Ele vai englobar, porque você vai ver leilões de arte contemporânea com artistas vivos, vai ver leilões de arte moderna com artistas mortos, ou mesmo contemporânea que os artistas já morreram. E ele precisa funcionar, porque ele revalida o preço que você comprou, que aquele artista foi trabalhado no mercado primário, foi também no mercado secundário. Às vezes, ele promove umas distorções, porque o leilão é uma coisa viva, a gente estava falando, é uma coisa viva. Você imagina 2 ou 3 pessoas ou mais disputarem a mesma obra, onde a paixão de adquirir fica muito à flor da pele. Então, às vezes, ele sai do controle e algumas obras saem do preço que normalmente elas são negociadas. Acaba causando até uma arritmia, no preço daquele artista. Outros artistas não, o preço do leilão apenas vai reconfirmar que ele é um artista muito importante, cujo valor sempre vai se manter dentro de uma determinada faixa de preço, e os leilões acabam reconfirmando a importância daquele artista. Às vezes, os leilões demonstram ao longo do tempo que determinados artistas eventualmente perderam preço. Sim. Um espaço longo de prazo, sabe? Mas isso é inevitável. Isso é inevitável. Isso, é claro, vai acontecer quando um determinado artista não tem um respaldo da crítica. Isso é mais comum de encontrar, é um raciocínio um pouco longo demais para a gente fazer numa conversa curta. É claro que essas distorções não acontecem quando você tem um artista cuja crítica é unânime ou não unânime, não quero falar unânime, mas ela maioria. Há uma certa concordância de que aquele artista é um artista que ficou para a história, é um artista que teve uma influência sobre outros artistas, é um artista que foi precursor de algo, né? As publicações ajudam nisso também, né? Assim. Também, sem dúvida. Acho que aí tem toda uma rede de reafirmação que vai das publicações, né, de livros, a crítica, né, revistas e os museus. Eles entram aí. Claro. Porque o museu também exerce o papel dele, diferentemente do mercado, porque ele leva mais tempo. Ele tem um processo de referendamento mais longo, né? Que é normal dele. Então, ele tem corpos estáveis que vão analisar a carreira daquele artista, ele tem comitês ou conselhos de aquisição do museu, ele leva anos para incorporar um artista no museu, eventualmente, principalmente de artistas mais antigos, porque ele está fazendo esse papel do filtro do que vai ficar para a história, né? Então, tudo isso é todo um sistema, gente, que trabalha bem engrenado. Isso impactua diretamente no preço da obra do artista, esse processo. Impacta no preço da obra do artista, né? Claro. O fato dele entrar no museu, o fato dele ter um leilão bem-sucedido, ou de ter vários leilões bem-sucedidos, não é um só, né? Um pico, mas vários, né? Exposições, enfim, tem todo um sistema, exposições em outros museus no Brasil, no exterior, as bienais. As bienais funcionam como uma ferramenta importante de confirmação, né, do artista. Exato. Jaque, me conta, o que um jovem artista precisa ter para que você acredite no trabalho dele e você passe a representá-lo? Esther, tá me ouvindo? Não. Eu sempre pensei na minha geração, né, nos artistas. A galeria, a gente trabalha com um núcleo de artistas históricos, né? Então, a gente fala históricos no caso do recorte que a galeria faz, é bem
pontual entre produções desenvolvidas entre os anos 70 até meados de 80. E então, quando aos poucos foi sendo incorporado ao programa da galeria a produção contemporânea, para mim sempre ficou claro que o que um artista precisa trazer no trabalho dele, para que eu, né, acredite e leve isso adiante com toda a energia que é necessária, é a capacidade do artista de ter o seu repertório, que é o mesmo repertório de um artista dos anos 70. Só que ele vai atualizar, é a capacidade dele ressignificar as questões existenciais nossas. Então, hoje, o coronavírus, ele é sim uma oportunidade, pode ser sim uma oportunidade para o artista produzir, como foi a ditadura nos anos 70. É claro que são coisas muito diferentes, mas elas são crises, são condições de tensão, de dificuldades e de, enfim, de uma situação que a gente não consegue ponderar e atualizar sozinho. E acho que um bom artista, independente do seu tempo e da sua idade, eu acho que o mais importante é quando ele dá conta de se atualizar, é atual e ressignifica as mesmas questões, os mesmos desafios políticos, poéticos, existenciais de uma produção, que pode ser hoje, 2020. Exato. De alguma forma eles têm que produzir alguma coisa que retrate um período em que transformou vidas. O tempo dele, né? Então, se ele consegue falar do tempo dele, trazer isso para o trabalho, isso pode ser mais formal, pode ser mais político, pode ser mais belo, mas como trazer essas reflexões que são humanas para o trabalho dele, como ressignificar e atualizar. Então, assim, na verdade, não importa a forma, importa como eles conseguem editar o mundo, digamos assim. Exato, como ele edita o mundo, como ele traz, né, alguma visão ali de mundo que pode ser compartilhada por mim ou não, mas me faz pensar. Posso não concordar em nada com aquilo, mas pode me provocar em muitas coisas. E isso é muito bom, né? Que bom que podemos ser provocados. A arte é para isso, né? Para nos provocar também. Tirar do lugar comum. Da zona de conforto. Faz a gente repensar, ver outros lugares, de outras óticas. Às vezes vocês não têm a sensação de quando a gente vê um filme antigo, dos anos 80, aí você olha assim, esse filme envelheceu mal. Ele tudo mais hoje, né? Total. E assim é uma obra de arte, assim é um artista. A mesma coisa acontece com a obra de arte. Né? Ficou ruim. E acontece o contrário, que é maravilhoso, né? Nossa, que maravilhoso. Isso aqui vai mais 100 anos e vai mais 100 perpetuar. Fresh. Fresh. E essa capacidade do trabalho do artista de ser ressignificado. Então faz sentido para nós e vai fazer sentido para outras gerações no futuro, porque tem essa capacidade, essa linguagem fantástica que universal, vai além. Exatamente. O fato de ser atemporal eu acho muito importante. Sim, não ficar datado lá. Não fica cristalizado, né? Ele fala do seu tempo, mas sem ficar cristalizado. Ele tem essa capacidade de dar continuidade para os próximos. Ele é sempre atual, né? Beta? Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, me conta um pouquinho sobre o Luiz Pérez Oramas. Como foi a decisão de contratá-lo? E qual o papel dele na galeria e por que ele? Me conta um pouquinho sobre, enfim, como rolou essa história e essa identificação com a galeria. Eu acho que nesse processo todo que a gente falou no começo, né, da galeria e se profissionalizando também, né, para poder dar esses passos do crescimento natural do negócio, a gente achou em determinado momento que era importante
tratar também de uma forma mais profissional essa questão artística, né? Como revisar o programa dos nossos artistas, né? Como montar estratégias mais adequadas de apresentar esses artistas para o mercado, principalmente internacionalmente falando, né? Luiz é uma pessoa que a gente já conhece há muitos anos, né? Acompanha o trabalho dele desde quando ele era curador da coleção da Patrícia Phelps Cisneros, né? Depois foi o curador de arte latino-americana do MoMA por muitos anos, né? Foi curador de Bienal de São Paulo, né? Ele tem uma certa identificação com vários dos artistas do nosso programa, né? E a gente sempre teve muita admiração pelo trabalho dele, e aí, em determinado momento, houve essa possibilidade. Ele tinha acabado de sair do MoMA, né? Depois daquela exposição da Tarsila, e conversa vai, conversa vem, surgiu a oportunidade dele vir cuidar do nosso programa, nossa diretoria artística, digamos assim, né? Tentar nos ajudar a elaborar novas visões, posições para o programa, né? Ele tem uma experiência muito grande no mercado de arte latino-americana, né? Até ajudar a procurar também outros artistas, né? Que façam sentido dentro do programa da galeria, né? E foi está sendo, né? Uma conversa muito interessante. Tem projetos interessantíssimos que estão para sair, né? Exposições, até uma dessas que foi suspensa por conta da quarentena aqui, né? Tem uma super exposição que vai ser de inauguração da Galeria de Nova York, pensando fora da caixa, né? Fazendo conexões que às vezes a gente também não fazia, né? É sempre uma experiência importante, e a gente vai cada vez mais amadurecendo, né? Nesse momento exato agora que a gente está nessa quarentena, né? A gente tem desenvolvido uma série de projetos paralelos, né? Ligados aí à internet, coisas do tipo, né? E alguns desses projetos supervisionados por ele, como esse programa Ping Pong que a gente começou a fazer agora, que é lives ou no YouTube ou no Instagram, né? Que são bate-papos com os nossos artistas, com muitos conduzidos pelo próprio Luiz. Na verdade, a gente está fazendo 2 por semana, né? Nas quartas e sábados. O dos sábados, normalmente conduzidos pelo Luiz, e no da quarta-feira, por convidados, né? Esse último foi a Luísa Duarte, que entrevistou o Marco Chaves, né? E criando uma série de conteúdos diferentes. A gente vai lançar agora naquele site do Artes uma exposição virtual curada pelo Luiz, que chama Inside. Essa questão de você estar confinado dentro de casa, né? Então é uma coletiva, uma pegada bem interessante que ele fez. A gente começou Spotify com um programa de playlist de artistas e também textos de poesias recitadas, né? Audiopoemas, né? Paulo Brusque está fazendo algumas coisas aí também para colocar. Raul Mourão fez o primeiro playlist, né? Então, estamos com esse programa também, Artistas em Casa, que tem vários artistas gravando vídeos, como é que está o dia a dia, né? Alguns estão produzindo, outros estão com outra forma completamente diferente de encarar, né? Ainda pensando, mas uma coisa que é naquela linha do que a Jaque comentou, esses momentos de estresse sempre geram uma oportunidade, porque a criatividade sempre tenta superar as dificuldades, né? Então, eu tenho certeza que
momento, né, que ninguém está gostando de ficar em casa ou de estar passando por isso, né? Mas vai sair muita coisa interessante. Tem vários artistas que estão instigados aí com novas pesquisas, projetos que estão começando a fazer. Você para, né? Quando você para, você também começa a pensar diferente. Sai da zona de conforto, né? E começa a pensar no mundo, o que é que vai ser o mundo daqui a pouco também, né? Com certeza vão ter mudanças do que a gente estava acostumado a fazer, mas você está naquele ritmo, né? Naquela loucura que você não consegue nem parar para pensar, né? Acho que esse é um momento importante para... Grandes crises geram grandes produções, né? Vão acontecer. A gente, por exemplo, a gente estava preocupado com essa história da crise, né? Falaram dessa história do corona. O mercado de arte também vai sofrer com o corona, né? Jovens artistas, galerias menores vão sofrer bastante, né? É importante que tenha o devido apoio, né? E a gente pensando também como é que a gente poderia contribuir de alguma forma, né? Nesse momento que todo o setor está meio parado, né? Os museus estão fechados, as galerias estão fechadas, etc. Né? Então a gente se mobilizou com um grupo de artistas e junto com aquele movimento União São Paulo, né? Que é um movimento também da sociedade espontânea para tentar ajudar as populações mais carentes de São Paulo, né? Principalmente doando cesta básica para conter problemas nas favelas, né? Que as pessoas também estão sem poder sair para trabalhar. É um problema, né? A quarentena de uma forma geral, né? Então a gente doou 27 obras do acervo da galeria e alguns artistas também. Isso dá, sei lá, quase R$600 mil que a gente está tentando direcionar a venda. 100% disso, se for vendido, vai para esse projeto que a União SP está cuidando, né, com várias favelas de São Paulo. A gente isso significa 10 mil cestas básicas, né? O programa deles tem uma meta de entregar 300 mil cestas básicas nas comunidades carentes. Já conseguiram arrecadar, acho que 160 mil, o último número que eu vi. E a gente já vendeu várias dessas obras, inclusive uma dica, né, para quem quiser, no site da galeria, lá, nararosler.art, fala sobre esse programa. Esse programa tem lá a lista das obras, a gente pode dar informações. O dinheiro é pago direto lá para a União São Paulo, né? 100% é revertido para lá. Eu acho que é uma ótima oportunidade para as pessoas que queiram, porque você pode doar lá também sem receber a obra, né? Eu mesmo já tinha doado antes disso, mas é uma super oportunidade. Você vai poder doar, vai poder ter uma obra, tem obras de vários valores, né? Vai ficar uma lembrança na parede dizendo: olha a boa ação que eu fiz naquela época e ajudei várias pessoas num momento super difícil do Brasil. Então, aproveitando aqui a audiência, né? Quem tiver interesse em ajudar a contribuir, tem lá essa relação, fala direto lá a gente ajuda a intermediar lá com esse União São Paulo. É uma forma do setor poder também retribuir a toda a nação, que sempre, né, o Brasil é um país tão sofrido, mas que as pessoas são resilientes, né? A gente tem que ajudar a todo mundo sair junto desse problema. Maravilha. Magui, me conta um pouquinho. Beta, quer fazer alguma colocação? Não, é só para poder ressaltar essa questão que a Jaque falou e o Alexandre, que realmente é super importante. O mercado está sofrendo pra caramba com as possíveis demissões e com algumas demissões já. Os artistas que precisam do dinheiro da venda das obras para produzir, né? Porque, obviamente, tem gente que também não está querendo gastar, então não está querendo comprar.
Mas eu acho que muitos dos artistas, eu tenho conversado com alguns deles, eu tenho certeza que a Jaque e o Alexandre, enfim, também estão tendo esse contato, já estão refletindo sobre isso e certamente vai aparecer nas obras, mas cada coisa no seu tempo, né? Também tá tudo acontecendo agora, é muito recente, os artistas precisam absorver essa crise para produzir alguma coisa de interessante. Não vai ser da noite para o dia que vão surgir essas obras, né? Então, daqui a pouco vai acontecer. Sim, Beta, Magui, você participou do projeto da Galeria Carbono, edição de colecionador. Isso, você acha, qual é a contribuição disso para o mercado? E se agora em diante, cada vez mais, vai acontecer uma tendência nessa direção? Bom, esse projeto foi super interessante porque ele tinha umas especificações que a Galeria Carbono tinha, de encontrar um artista que nunca tinha feito umas obras em séries, enfim, tinha umas especificações. Então, tinha que trabalhar e procurar um artista também jovem, que enfim, tinha participado desse projeto da Carbono. Então, eu tive que fazer um trabalho de pesquisa que foi bem legal. Mas eu acho que todos esses trabalhos que ajudam os artistas jovens, eu acho que são super relevantes, ainda mais hoje na situação em qual a gente está. Eu gosto de apoiar artistas jovens, eu acho importante apoiar artistas que estão começando, porque, como a Jacqueline falou, eles representam a situação atual, eles trabalham em cima da situação atual em qual eles vivem. Então, eles vão virar história no futuro. Então, eu acho extremamente importante apoiar eles, em geral, assim. Que seja através de um projeto super interessante como aquele projeto da Carbono, como outros projetos que acontecem no mundo das artes. Então, o mercado futuro vai para essa direção. O que você quer dizer com isso? Qual direção? De galeristas chamar, fazer essa parceria ou galerias fazer um trabalho com jovem artista? O que você... Cada vez mais os galeristas irem em busca de trabalhos em edição para que isso seja mais consumido no mercado? Eu acho que, nesse caso da Carbono, que faz esse trabalho de edição, eu acho que faz sentido poder chamar também artistas jovens. O que eles fazem? Então, eles têm um trabalho não só de artistas consagrados, mas também de artistas jovens, que eu acho que é uma proposta super legal. Mas esse faz parte da proposta da Carbono, que faz um trabalho de edição para poder oferecer para um público que talvez não tenha como ter acesso a alguns artistas, de ter acesso a esse tipo de arte. Mas depende da proposta de cada galeria. Eu acho que não é... Eu acho que tem artistas que não tem esse perfil de fazer edições e são mesmo artistas jovens. Então, eu acho que depende também do trabalho de cada artista. Depende do artista, com certeza. Exatamente. Mas, no caso da Carbono, ela faz esse trabalho. Ela é conhecida por fazer esse trabalho de edição e propor assim obras de grandes artistas, assim uma edição. Mas eu acho que o que foi super legal nesse projeto era de poder achar um artista muito mais jovem que nunca tinha feito edição,
que não tinha nem essa proposta dentro do trabalho dele. Então, foi esse trabalho que foi interessante. Entendi. Muito legal. Beta? Jéssica, eu estava lendo uma entrevista sua e aí tinha uma frase que eu achei muito bonita, que você disse que a sua coleção fala sobre barreiras, são barreiras geográficas, políticas e pessoais, que você é latina, teve a oportunidade de estudar fora e que você quer tratar sobre essas barreiras, né, quando você escolhe esses artistas. Me conta um pouquinho sobre essa sua ideia de costurar sua coleção nesse sentido. Claro. Então, a gente, quando eu sentei com a Camila para definir qual seria a linha que a gente iria tomar, eu estava num momento de bastante indecisão, né? Porque eu fui fazer minha faculdade na Inglaterra, então o meu contato primário com a arte começou lá. E eu comecei primeiro a me envolver com as instituições, então Royal Academy, Tate, Serpentine, e comecei a transitar nesse meio para entender melhor, né? Então, daí surgiu depois um ano em Paris pela minha faculdade, e eu sou brasileira, latina, então eu tinha um bom conhecimento do mercado aqui, como é que funciona, como era a criação artística, os pontos abordados. E aí eu fui fazer meu mestrado em arte asiática. Aí muita gente me perguntou por quê, né? Qual que era a finalidade disso. E eu acredito que toda vez que você estuda história da arte, é sempre muito focado em América e Europa. Então tá sempre esses dois lados. E por ser latina e ter esse conhecimento de como o mercado brasileiro, latino, as bienais giravam, me veio esse interesse pela Ásia. Hong Kong bombando com a Basel, os chineses investindo bastante. Então, eu decidi, enfim, ter esse parâmetro aí de meio que era tridimensional, né? Então, latino, eu estava com contato bastante na Europa, que foi onde eu decidi estudar. E aí eu tinha esse viés da arte asiática, que ia ser o meu mestrado. Então, a gente entendeu que a melhor coisa seria trabalhar essa fronteira, esses limites que eu tinha, tanto pessoais, geográficos, políticos, podem ser religiosos. Então, tinha uma série de coisas que eu queria refletir. E então, partiu mesmo por essa história, né? Que eu me envolvi lá e depois eu voltei para o Brasil, vim morar aqui. Então, hoje é desenvolvido nesse tema. Muito legal, muito bom. Uma delícia esse papo entre amigos. Beta, a gente ficaria aqui até a noite inteira. Eu sou bem exagerada, eu ficaria mesmo até de madrugada. É muito tempo com vocês. Mas eu tô vendo aqui que a gente estourou um pouco já do tempo. Eu queria abrir para vocês. Posso falar uma coisa sobre o mercado? Fala. As pessoas estão eufóricas perguntando sobre o mercado. Exato. Fala, Camila, sobre o mercado. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma notícia que saiu ontem sobre 7 organizações americanas que se uniram e elas criaram um fundo de $10 milhões para apoiar artistas. Então, na verdade, esse fundo foi criado e ao longo de 6 meses eles vão conseguir dar uma verba para os artistas por mês para ajudar no processo de produção desses artistas, afinal de contas, né? A criatividade não pode parar, eles precisam continuar produzindo. Então, hoje, até de manhã, eu estava falando com a Jaqueline Martins sobre isso, que movimento incrível, né, que os Estados Unidos fez para apoiar os artistas também, porque é super importante que essa camada intelectual continue, né, envolvida e trabalhando. Eles precisam comer para produzir, né? Sem dúvida. Exatamente. A Europa e os Estados Unidos já Unidos fez movimento. A Europa e os Estados Unidos estão lidando com a crise do ponto de vista de fazer chegar. Aí tem vários setores, né? Então tem alguns países, por exemplo, a Alemanha tem uma preocupação com o mercado do setor cultural. Então também já estendeu uma linha de crédito para o setor cultural. Eu não sei se falava só de artistas plásticos, mas também talvez de atores ou escritores. Aqui no Brasil tem menos, né? Porque tem menos dinheiro, gente, também, né? E tem menos foco, porque tem outras prioridades que né, outras coisas. Eu não vou aqui nem entrar em discussão política sobre isso, mas vai menos dinheiro para a cultura. Há um reconhecimento de que cultura no país
não vale investimento. Ela não é um investimento, ela é um custo, né? Ela é tratada como uma rubrica de custo e não como uma rubrica de investimento. Então, isso é seu reflexo que a gente vai colher aqui no Brasil, que a gente vai ter menos linhas de apoio para artistas, vai ter menos linha de apoio para museus, vai ter menos linha de apoio para galerias menores ou mesmo maiores. Vai todo mundo sofrer. Ô, Fê, e é engraçado porque justamente nesse momento agora que a gente está de quarentena, né? Tudo que você passa o dia é relacionado à cultura, né? Porque ou é filme, ou está lendo um livro, ou está olhando, sei lá, umas obras que estão na sua casa, né? Música, né? Tudo isso é arte, né? Tudo isso é cultura. E todas elas são super importantes, fazem... A gente está falando aqui do mercado de artes plásticas, mas fazem parte desse mercado de cultura. E agora você vê a importância disso. Imagina se a gente tivesse só... Tem nada para ler, nem para ver, né? Sem live para assistir. Sem live para assistir. Nós estaríamos aqui nesse momento. Eu até queria aproveitar o gancho para chamar a atenção de vocês para nosso setor do Arte que Acontece, onde apoia novos artistas. A partir da semana que vem, nós vamos começar uma campanha focando no trabalho deles e abrindo o contato para quem quiser ajudá-los na produção. Nós vamos retomar toda a nossa lista de jovens artistas, artistas apostas, que hoje, para falar a verdade, são mais de 70 desde que começamos. E vamos abrir esse espaço que realmente essa produção está precisando ser incentivada. E aí, gente, só para colocar aqui, não existe um apoio financeiro oficial, mas estão surgindo ações pontuais vindo do privado, dos colecionadores, dos galeristas, para ajudar esses artistas. É o caso dessas obras que a Nara Rosler está vendendo. Acho que a Camila da Cura também estava organizando uma venda de obras nesse sentido, né, Camila? A gente está organizando um projeto bem bacana, ainda é segredo, mas... Eu descobri. Estamos voltando. Também sei. Maravilha, parabéns a todas as iniciativas. Mas sabe que eu acho muito bacana, assim, só para a gente rever um pouco até da história, né? Tipo, a gripe espanhola. Durante a gripe espanhola nasceu a Bauhaus. No pós-guerra veio o expressionismo abstrato. Então, como que a cultura e a arte foi se moldando e foi tomando forma pós essas tragédias, né, que aconteceram no mundo. Então, acho que é muito importante também a gente ter essa esperança, assim, e a gente saber que foi alguém que comentou aqui que a Nara falou que a produção artística vai mudar e com certeza os artistas vão ser muito influenciados por tudo que eles estão vivendo, né, no momento atual, e todos nós. A Marta, só mais uma perguntinha que eu acho que é boa. A Marta perguntou como os colecionadores estão reagindo às vendas online. Acho que o Alexandre, a Jaque e a Camila e todo mundo, né? Pode falar um pouco sobre isso. Quer falar, Alexandre? Posso falar. Eu acho que as vendas online são um complemento para a experiência de você ver ao vivo uma exposição, uma feira, né? Etc. Eu acho que são atividades que estão cada vez se desenvolvendo mais, né? Mas eu sempre acho que vão funcionar como um complemento dessa experiência, porque não é a questão só de comprar, entendeu? É muito mais do que você comprar. Você vai numa feira, você quer ver, quer se encontrar com pessoas, quer ver o que é que está acontecendo, né? Discutir com o galerista ou com o artista que está lá presente. Isso aqui, a experiência online ainda não propicia, né? Apesar de que tem várias iniciativas aí que estão... a gente participou agora, por exemplo, da Art Basel Hong Kong, que foi uma feira em Hong Kong que foi cancelada também por conta do corona, e a gente fez a feira virtual. É interessante, né? A gente até vendeu, mas é uma situação tão
você fica naquela expectativa, Esquisito, não né? vê passar ninguém, você não fala com ninguém. Se receber um e-mail, uma consulta, você responde, né? Mas é uma coisa... É muito passivo, né? É muito passivo, você não consegue atuar ativamente, não consegue conversar, isso perde muita coisa. Agora, é importante, eu acho que nesse momento vai ser muito utilizado e a gente vai descobrir formas muito mais eficientes, efetivas de usar isso. Tem várias, todo mundo está tentando de formas diferentes, né? Alguns vão descobrir algumas formas bastante interessantes que vão funcionar, outras vão ser abandonadas, etc. Mas é importante, né? Esse momento até para isso, para desenvolver novas tecnologias e novas formas de comunicação. Exato. Para encerrar, eu queria saber, Camila, estão perguntando aqui o que consideramos jovens artistas. Quer responder? Eu acredito que jovens artistas não é uma questão de idade, né? É uma questão de quanto tempo você começou a sua produção. Exato. Gente, mais alguma pergunta aqui? Nós vamos responder, Beta? Eu acho que não. A maioria era sobre o corona mesmo. Acho que todo mundo já falou um pouquinho, né? Tem pessoas vai dar tudo perguntando certo. Aqui, tem pessoas perguntando do mercado, o que vai acontecer com o mercado. A gente não tem bola de cristal, mas essa é uma crise nova para a gente, mas o mundo já passou por outras crises e o mercado de artes já existe há 1000 anos. Então, quer dizer, já teve outras crises, o mercado vai seguir. Vai ter um downturn agora, então vai ter um momento em que as pessoas vão comprar menos, vão se interessar menos, porque vão estar preocupadas com as suas questões mais imediatas, né? Mais prioritárias, mas ele vai resistir, ele vai voltar. Infelizmente, algumas galerias ao longo deste caminho talvez não resistam. E acho que a gente vai ter que lidar. E algumas galerias, alguns restaurantes, a padaria que abriu aqui no meu bairro, pequenininha, também não vai resistir, porque acabou de abrir, então foi pega nessa crise. E a gente vai ter que, sabe, é um pouco coisas da vida. É uma tragédia que está sendo compartilhada por todos nós ao mesmo tempo, e não é fácil mesmo, é bem difícil. Alguns vão sobreviver mais, outros vão por mais tempos, outros vão talvez ficar muito mais apertados imediatamente, mas, enfim, a gente vai ter que lidar com isso. O mercado vai seguir, os artistas vão continuar produzindo, as galerias vão continuar trabalhando, e com todo esse esforço sobrenatural que elas já dedicam normalmente, vão mudar muito, fazer um esforço maior ainda, né? Desculpa aqui, só desligar, um esforço maior ainda, e a vida vai ter que seguir, né? Outras vão surgir, umas vão fechar, outras vão surgir, e é cíclico, infelizmente. Em todos os setores isso acontece. A maior tragédia é que aqui no Brasil a gente está órfão de ajudas, na verdade, né? A gente está órfão de uma ajuda governamental, quer dizer, um empréstimo que seja sem juros. Eu ouvi dizer que nos Estados Unidos os empréstimos parece que são a juros zero, né? Zero. Quer dizer, então, eu acho que nós temos dificuldades muito maiores do que outros países. Exato. Eu acho que tem alguém aqui perguntando para e-commerce. Quem não se preparou para o e-commerce até agora, me desculpe, mas está atrasado. Está atrasado. Perdeu o time. Sabe, nós estamos atrasados. O setor de varejo está vendendo no online há muito tempo. Então, as galerias, de uma forma geral, pequenas, médias, grandes, vão ter que correr atrás de um atraso. Quem não estava vai ter que correr de um atraso muito maior. Quem estava fazendo alguma coisa vai ter que, de repente, está se vendo obrigada a aprimorar essa habilidade de se comunicar online, porque por um certo período de tempo, talvez a gente só possa se comunicar pelo online, mas daqui a pouco vai voltar. Ou não tem ninguém aqui achando que vai ficar preso o resto da vida em casa, né? Então também eu estou tendo um minuto aqui de 5 minutos de vamos para frente. Nós vamos ficar 3, 4 meses em casa, vai ser um puta de um saco.
ficar em casa. Tédio. A gente tem que aproveitar esse tempo em casa. Daqui a 6 meses, no ano que vem, tem outra, sabe? As pessoas vão estar se sentindo, não é nem no ano que vem, mas outubro, setembro, novembro, as pessoas vão estar um pouco mais tranquilas para não vão estar tranquilas para sair semana que vem, nem no mês que vem. Mas depois a vida volta ao normal. Vai ser uma questão de tempo. Só não uma questão de tempo. Gente, eu quero muito agradecer a todos os meus amigos participantes, porque essa realmente foi uma conversa entre amigos. Agradecer a todos que participaram pelo chat. Temos muitas perguntas, vamos responder agora, encerrando esse bate-papo. Fiquem tranquilos que vamos responder tudo que for possível. E um beijo a todos vocês. Obrigada, Esther. Obrigada, Esther. Beta. Está com todos. Obrigada. Bom ver vocês. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém tem ovo de Páscoa. Tchau. Pessoal. Obrigada, Beta. Obrigada, Esther. Obrigada, Beta. Esther, beijos. Obrigada, gente. Obrigada, Esther. Obrigada, Beta. Tá indo? Chu. Camila. Oiê. Beta, você quer que eu compartilhe uns artigos bacanas que eu li sobre mercado aqui para você? Quero sim. Compartilha, legal. Olha, ainda tem gente no call. Não, eu vou deixar Beta, ligado aí você aqui. manda aqui para as conversas. Me manda. Acho que é legal. Obrigada, Beta. Foi muito bom. Maravilha. Tchau, Camila. Obrigada. Beijo, Fê. Boa Páscoa para vocês, viu? Vocês também, para a família toda.